A gente continua falando sobre saúde. Uma pesquisa revela que cerca de 30% dos brasileiros sofrem com doenças alérgicas. Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica alergista Fernanda Malamam. Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Quais são os principais fatores que desencadeiam, que causam as alergias? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, os alérgenos, né? Que aqui no nosso país os principais são os ácaros da poeira. Então, a poeira doméstica é muito importante. Alguns pacientes, eles podem ter reações a pelos de animais, que também é um outro fator importante. E também há vários outros alérgenos, como fungos, por exemplo, os pólens de planta, que é muito menos frequente no nosso meio. A senhora falou de ácaros. Aí, por exemplo, a gente tem dúvida, muitas vezes, o travesseiro. Tem que trocar, tem que pôr no sol, por exemplo? É importante que esse travesseiro ele seja sempre feito de um tecido, não aqueles tecidos antigos como algodão, penas, ele seja feito de um tecido sintético, que ele possa ser lavado ou exposto ao sol periodicamente a cada troca da roupa de cama, que deve ser feita semanalmente. A gente às vezes confunde, né, o que é rinite alérgica e gripe. É verdade. E aí, o que fazer nessa hora? Na verdade, nós temos três entidades principais, né? A rinite alérgica é muito comum que o paciente refira piora dos sintomas espirro, coriza, entupimento nasal, coceira no nariz ou nos olhos, principalmente nas mudanças de clima, contato com poeira. Já nos quadros virais, né, que o pessoal chama de virose, nós temos os resfriados, onde tem sintoma principalmente de parte nasal, então entupimento nasal, tosse, pode ter coriza, pode ou não ter febre, né, esse é o resfriado comum. E nós temos as gripes. Já a gripe é um quadro mais acentuado, onde nós temos um sintoma mais geral, com um sintoma pulmonar, febre, muito mal-estar, dor no corpo, que é um quadro mais intenso, que é o que hoje em dia se previne com a vacina, né? Então a vacina ela serve para prevenir formas graves da gripe. Não tem nada a ver com resfriado, não significa que você vai tomar uma vacina contra a gripe e nunca mais vai dar um espirro na sua vida, né? Isso é totalmente diferente. Agora, às vezes a gente tem o hábito de fazer a automedicação, isso pode ser um risco. Isso é um problema em todas as doenças. A automedicação ela não deve ser realizada. Nós sabemos que existe uma dificuldade de acesso ao atendimento médico no Brasil inteiro, a gente sabe que isso é um problema, mas sempre evitar a automedicação, principalmente tomar antibiótico por conta própria, principalmente medicamentos que tenham descongestionantes nasais, que são muito perigosos para quem tem pressão alta, por exemplo, e a população geral não sabe. Então, toma muito cuidado porque você pode agravar uma outra doença que você já tenha ou até produzir uma outra doença por conta da medicação errada. Agora, doutora, qual é a diferença da alergia para a intolerância? Isso a gente fala muito na parte alimentar, né? Então vamos citar o que todo mundo fala que é o leite, né? O que dá intolerância no leite é o açúcar do leite, que é a lactose. Então a pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem uma deficiência de uma enzima chamada lactase, que vai digerir esse açúcar. E o sintoma principal é gastrointestinal. Então a pessoa fica empachada, com distensão abdominal, pode ter diarreia, que é um sintoma muito comum. Já a alergia ao leite de vaca, ela acontece contra a proteína do leite de vaca. E a forma mais comum que as pessoas conhecem são aquelas placas no corpo e geralmente isso ocorre na criança, né? O inchaço no lábio é quando você está introduzindo leite na dieta da criança. Já a intolerância à lactose, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, não existe uma faixa etária predominante, desde a criança, adultos, jovens até os idosos. E a gente já nasce com alergia ou ao longo do tempo a gente pode tê-la? Então, na verdade, nós nascemos com a predisposição genética a ser alérgico. E a partir daí, com a exposição aos alérgenos, você pode ou não desenvolver o quadro clínico. Então, a alergia, ela principalmente, por exemplo, a alergia até um alimento, pode ocorrer em qualquer fase da vida. O leite é mais comum na criança, mas quantos adultos vocês não conhecem que come camarão a vida toda e com 40, 50 anos desenvolve um quadro alérgico? A mesma coisa acontece com os medicamentos. Então, existe uma carga genética e a partir dessa exposição ambiental vão ocorrer os sintomas. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Qualquer dúvida, procurar o médico sempre. Sem dúvida alguma, estamos à disposição. Boa tarde. Boa tarde.